bem com vocês? Mais uma vez, mais um clássico do vestibular. Mais uma vez a minha professora Maria Cecília aqui. E dessa vez a gente vai falar sobre O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Eu quero fazer um parênteses porque eu adoro esse livro. Tem muita gente que não gosta dele, parece que ele é meio confuso, mas eu gosto muito desse livro. O mais legal, vamos começar, é que o personagem principal é um lugar. É o Cortiço. É o Cortiço. É a muvuca do Cortiço. Olha, primeiro, para você poder entender bem o Cortiço, você tem que lembrar que ele é do naturalismo. Então, o naturalismo, ele é um movimento literário que ele vai... O autor, ele exerce uma função de cientista social. Então, o caso do Aloysio Azevedo, ele mora 6 meses no Cortiço para conhecer a rotina do Cortiço. Então ele não é simplesmente, aleatoriamente eu vou escrever uma história, eu vou inventar. Ele realmente fez a pesquisa de campo, como é uma coisa que a gente também deve sempre fazer. E você que vai ser universitário, né, logo, aí sabe que você vai ter que fazer uma pesquisa de campo, provavelmente. Então assim, é muito importante esse contato direto com a situação. Como ele tem um contato, como ele também mora num dos quartinhos, né, num cortiço, ele consegue fazer essa análise. Como que é bom, a gente quase não fala, a gente sempre costuma discutir muito aquilo que não é bom. Aquilo que dá errado na vida, o problema que a pessoa passa, isso são os motivos da nossa fala, vamos dizer assim. E o Cortiço também. Então, o Aloysio Azevedo, ele não vai analisar aquilo que deu certo, ele vai analisar aquilo que não deu certo. Então ele vai trabalhar o João Romão, a Bertoleza, a Rita Baiana, Jerônimo, o Firmo, a própria Pombinha, né, a Leone. Então ele cria toda uma situação, não cria, ele vai colocar toda uma situação em que esses personagens, eles passam por alguma dificuldade. A gente chama das patologias sociais, né? Então ele vai mostrar, porque o maior personagem é o Cortiço, é o próprio Cortiço, né? Ele é o grande personagem. Então assim, como esse grande personagem está? Né? Ele vai começar falando que o Cortiço, as pessoas minhocam, elas saem da terra como larvas nos termos, né? Parece algo meio repugnante, Isso, né? exatamente. Um lugar que não é bom estar. E é isso que dá o movimento ao livro, né? Que dá realidade para o Cortiço. O interessante do livro é que como ele conta a história de todos os personagens que moram no Cortiço, que são muitos personagens, parece confuso. Parece que o tempo todo é uma bagunça dentro do Cortiço. Parece que o autor, às vezes ele está aqui do lado, contando da pessoa, de repente ele parece que está no helicóptero olhando tudo. De repente ele volta de novo dentro do Cortiço, depois ele olha no outro. Ele fica o tempo todo nisso. O íntimo, depois o geral. O íntimo, depois o geral. Isso é uma característica desse movimento. É uma característica, porque a gente fala assim, ao mesmo tempo que é uma visão biológica, de baixo para cima, há momentos que ele precisa colocar, situar o autor no global. A questão da Janaína ter destacado o grande número de personagens é característica do naturalismo. E nós não devemos ficar preocupados assim, nossa, eu tenho que memorizar, porque de repente uma personagem da rua vai aparecer com o nome. Nós temos que memorizar, apareceu uma vez só. Não se preocupe com isso. Se preocupe com essa análise que ele vai fazer das mazelas sociais, né? E vai descobrindo, porque mesmo que a gente tem personagens que vão ser mortos, o personagem, no caso do João Romão, que a gente sabe que é um corrupto, é um cachorro safado mesmo, que explora, que nós não conseguimos sentir raiva do João Romão, apesar de tudo. Por quê? Porque o João Romão, ele reflete situações, pessoas com as quais a gente convive. Nós convivemos, né, diariamente. Nós estamos ali em contato com esse tipo de pessoa que, para subir na vida, precisa, de certa maneira, explorar pessoas, o outro, né, magoar. A questão da homossexualidade feminina, né, trabalhada com a Pombinha, é uma ousadia, imagina, nós estamos no século XIX ainda, quando o Aloysio Azevedo vai falar disso aí. A homossexualidade feminina é um tabu, né? Uma coisa muito assim como hoje ainda. As pessoas nem sempre conseguem lidar muito bem com essa situação, né? Mas ele já trabalhou desde lá. E ele vai trabalhar o quê?
como o ambiente interfere na conduta dos personagens. O determinismo é uma característica da época, né, do cientificismo da época, que vai dizer o quê? A hereditariedade, as pessoas com as quais você convive, o ambiente em que você vive, interfere no seu comportamento. E como o livro é um livro, vamos dizer assim, científico, porque é de pesquisa, ele tenta exatamente provar essa verdade durante o enredo. E o aportuguesamento, o abrasileiramento, né? O Jerônimo português, ele vem como se fosse assim, todo certinho, tudo bem com a Piedade, com a família. De repente ele se apaixona pela mulata. Também é uma característica da maneira como as pessoas enxergam o Brasil. De repente, o estrangeiro vem pra cá, nossa, já se abrasileirou. E é uma coisa que as pessoas já falavam no século XIX. Não adianta a gente achar. Hoje as pessoas, às vezes de fora, têm uma visão, o Brasil só tem mulheres que não são, por exemplo, as prostitutas, só tem violência, só tem... E a gente sabe que não. Essa é uma visão europeizada que foi colocada desde há muito tempo, né? A literatura sempre usou esse recurso, né? Esses fatos aí. As pessoas acham o europeu sempre vem certinho e o brasileiro dá um jeito de modificar o europeu. Mas nós sabemos que não é assim, né? As situações, muitas vezes, elas vão exigindo que a pessoa ou ela entre naquela situação ou ela se modifica. Como você já disse, é uma crítica social, é uma análise com uma crítica social que a gente acha que é do século XIX, mas a gente ainda vê isso hoje em dia. Muito. Podemos falar das favelas, das comunidades, que todo mundo vive um em cima do outro. E são comportamentos, são situações do dia a dia que a gente encontra em qualquer comunidade, em qualquer lugar em que as pessoas vivam juntos. E todas esses detalhes que a Luísa de Azevedo conta no Cortiço, a gente sempre vai ler e pensar em alguma pessoa, pensar em alguma situação, pensar em alguma coisa que é comum no nosso cotidiano. Exatamente. É muito importante para você, aluno, vestibulando ou outro que está adentrando ao mundo da literatura, né, da literatura clássica por esses tempos, é muito importante a gente conhecer a época do autor. Por quê? Porque conhecendo a época, você vai saber o panorama histórico, você vai saber correntes científicas, filosóficas que predominavam na época, porque nós somos reflexos da sociedade que nós vivemos. Então, a Luísa Azevedo, ele viveu nessa sociedade. O Rio de Janeiro tinha recebido a corte em 1808, então nós já éramos independentes, lógico, mas toda uma situação, desde a chegada, né, da corte do Dom João VI ao Brasil, toda a transformação pela qual passou o Rio de Janeiro e o centro, né, o centro das atenções. À época, o Rio de Janeiro ainda é o centro, né, das atenções, vamos dizer assim. E quando você é o centro das atenções, não tem como, não escapa nenhum probleminha. Exatamente. Então, conhecer essa história é muito importante para você analisar qualquer livro clássico. Bom, gente, o livro dessa vez foi esse, o Cortiço. E como eu sempre lembro, esse vídeo não substitui a leitura do livro, porque a leitura do livro é essencial para você entender todo o contexto, para você conhecer a história. E mesmo que você não esteja fazendo vestibular, nem esteja na escola e não é obrigada a ler esse livro, vale a pena ler por causa do tom dele, por causa da história, que é uma história bem interessante. Então, esse foi o vídeo dessa semana. Não se esquece de curtir, de dar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal para não perder nenhum livro daqui. Me segue nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!